outra classe de medicamentos que a gente vai conversar é sobre os antidepressivos. A gente já viu que os neurotransmissores são responsáveis pela ação no nosso organismo, por controlar o nosso humor, por liberar os hormônios responsáveis pela nossa euforia, por motivação, por foco, por controlar como vai estar o nosso humor naquele momento ou naquele dia. Então, os antidepressivos, eles regulam a quantidade deles no nosso organismo. Às vezes a gente produz, mas não consegue captar esses neurotransmissores responsáveis pelos momentos de alegria, de humor diário, de você manter uma estabilidade de sono, de apetite, tudo isso influencia na depressão. Então, os antidepressivos, eles são classificados em duas categorias. Os antidepressivos tricílicos, os ADTs, e os inibidores da MAO, a monoamina oxidase. O primeiro que a gente vai conversar é sobre os tricílicos. Ele age justamente aumentando a concentração desses neurotransmissores. Quais neurotransmissores que a gente está falando? A gente já comentou sobre alguns. A serotonina, que vai ser responsável por regular o humor, o sono, o apetite. Então, imagine você sem humor, extremamente estressado ou triste durante o dia, sem apetite e com extremo sono. Isso já é caracterizado pela depressão. Eles aumentam a concentração da dopamina, que é responsável pela motivação e o foco, a produção no dia a dia. Então, você já está com sono, sem humor, sem apetite. Se você não estiver motivado ou com foco, mais um agravante do quadro depressivo. E a norepinefrina, que é a adrenalina, que também vai influenciar na questão do humor e da ansiedade do dia a dia. Como que os antidepressivos vão atuar no nosso organismo? Eles vão fazer com que haja uma maior concentração destes neurotransmissores, especificamente esse que a gente já comentou, lá na fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? É o espaço onde ocorre a produção desses neurotransmissores e eles conseguem se comunicar. Então, essa fenda é responsável pela produção e comunicação de um para o outro. Se um não consegue se comunicar, um neurotransmissor não consegue se comunicar com o outro, eu não tenho a comunicação eficaz, fazendo com que esse espaço não tenha mais esses neurotransmissores, fazendo com que eu tenha o episódio depressivo. Então, essa classe de antidepressivos tricílicos faz com que haja uma maior concentração, ou seja, eu tenho produção, porém não tenho concentração efetiva deles. Então, não há uma recaptação, eles ficam disponíveis para o uso. Já os inibidores da MAO, a monoamina oxidase, que é outra categoria dos antidepressivos, eles fazem com que a gente produza algumas enzimas que fazem a destruição dessas monoaminas, que fazendo com que essas monoaminas sejam destruídas, a gente não consegue transmitir os impulsos desses hormônios, desses neurotransmissores, que estão responsáveis por manter o nosso humor, a motivação, todos que a gente comentou, que é a serotonina, a dopamina, a norepinefrina e assim por diante. Então, se a gente tem enzimas que destroem esses neurotransmissores, a gente não vai conseguir ter uma produção, consegue até produzir, mas não consegue manter eles no nosso, numa concentração boa para que não haja o episódio de depressão. Então, esses inibidores fazem com que sejam impedidas, que não haja ação dessas monoaminas, fazendo com que elas não destruam os neurotransmissores. Se elas não são destruídas, a concentração delas aumenta, fazendo com que o episódio de depressão seja diminuído.
Então, temos dois tipos. Um que faz com que a concentração seja aumentada e o outro não, que impede que seja que enzimas e o outro que impede que as enzimas destruam as monoaminas que são responsáveis por manter essa concentração dos neurotransmissores de forma eficaz no organismo.